Opa! E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estudo Top. Eu sou o professor Pablo Leonardo e eu sou o professor de informática aqui do canal. Pessoal, eu tô aqui para a gente corrigir a prova de informática do concurso da Polícia Civil do Estado do Alagoas, prova que foi aplicada em agosto de 2021. A banca organizadora é o CESP, né? E a prova, ela teve aí 8 questões de informática. Sim, foram 8 questões, né? A prova que eu tenho aqui, ela vai da 43 até a 50. Então, são 8 questões da parte de informática. Achei a prova justa, né? Apenas uma questão ali que dava uma dupla interpretação, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para que vocês dêem um joinha aí, né? Para que vocês curtam o vídeo, para que vocês assinem o canal, deixem o comentário aí, porque é muito importante para que a gente tenha forças aí para continuar. Tá ok? No mais, se você quiser fazer parte dos meus grupos de estudos no WhatsApp, ou se você quiser estudar comigo por um dos meus cursos, todas as informações estão aqui embaixo nos comentários desse vídeo, ok? Então vamos lá? Pessoal, eu tô com a prova aqui, uma prova escaneada, né? A gente vai discutir todos os aspectos dessa prova, vocês vão entender por que que é e por que que não é, né? Enfim, a prova era uma prova de assertivas, né? Então se você tem experiência aí com CESP, Sebrasp, você sabe que muitas das provas são de certo e errado. E a gente sempre deve analisar com muito cuidado a cada uma das alternativas, afinal de contas, CESP é sim uma das bancas mais difíceis que a gente tem. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, questão 43. Olha só, pessoal, ele começa falando de quê? Deixa eu colocar menorzinho aqui, vamos lá. A computação em nuvem. A gente sempre espera questões de computação em nuvem na prova, em provas elaboradas pelo CESP, tá, gente? Computação em nuvem, também chamada de Cloud Computing, possibilita, perceba, possibilita, já começou pegando leve, né? Possibilitar, está possibilitando que aplicações, tá? Quando ele fala em aplicações, ele está falando em quê, gente? Está falando em aplicações, ele está falando em recursos, tá? Está falando em softwares, programas, tá? Então, olha lá. Sejam executadas em servidores isolados. Desculpa. Que aplicações executadas em servidores isolados sejam também executadas em nuvem, internet. Em um ambiente de larga escala e com o uso elástico de recursos. Bom, pessoal, o que é um servidor isolado? Quando ele fala servidor isolado, é o seguinte, às vezes você tem lá na sua empresa um servidor, tá? E para você entender conceito de servidor, automaticamente você precisa entender também o conceito de cliente, tá certo? E você precisa entender também o conceito de rede, tá certo? O que é uma rede? Rede é quando nós temos 2 ou mais dispositivos que estão conectados entre si, tá? Então, se você tem 2 celulares, por exemplo, por Bluetooth, é uma rede. Se você tem um celular conectado a um fone de ouvido Bluetooth, é uma rede. Se você tem o seu computador conectado a uma Smart TV, é uma rede. Então, rede é isso, né? Rede é comunicação. E esses dispositivos estão conectados entre si com o único objetivo de se comunicar. Para quê? Para compartilhar as coisas, compartilhar informações, compartilhar recursos e por aí vai. Pois bem, numa rede nós temos computadores que oferecem serviços e por isso são chamados de servidores, e nós temos computadores que utilizam serviços e por isso são chamados de clientes. Então, embora você que está assistindo esse vídeo meu aqui agora, você queira ser um servidor, tá? A gente fala em servidor, a gente fala em servidor público, né? Oferece serviço para a sociedade. E o servidor, nesse caso, é uma pessoa, e quando a gente ouve falar de cliente também, a gente sempre pensa em pessoas, o cliente daquele açougue, o cliente daquela oficina, o cliente daquele shopping. Mas quando estamos falando de informática, quando falamos em servidor, é um computador que oferece um serviço. Da mesma forma, quando falamos de clientes, né, são computadores que utilizam serviços oferecidos pelos servidores. Ô, gente, cliente e servidor sempre anda junto. É igual o Tom e o Jerry do desenho, né? Tom e Jerry.
Eles sempre andavam juntos. Onde tinha o Tom, tinha o Jerry. Então é assim, onde tem servidor oferecendo serviço, tem vários clientes usando serviços oferecidos pelos servidores. Pois bem, voltando ao que a questão fala aqui, né? Ela fala que a computação em nuvem permite que serviços, aplicações que estão em servidores isolados sejam oferecidas, né, ou sejam executadas na nuvem. Gente, o negócio é o seguinte, você tem uma rede interna na sua empresa, né? Então você tem um servidor super potente ali dentro, tá? Que está rodando ali dentro da rede da sua empresa e está oferecendo serviços para toda essa rede. Nada te impede, por exemplo, de tirar esse servidor de dentro da sua empresa e contratar um servidor na nuvem e essas mesmas aplicações que são usadas dentro da sua empresa, né, que são oferecidas por esse servidor na sua empresa, que elas sejam oferecidas pelo servidor na nuvem. Nada te impede. Então ele fala assim, em um ambiente em larga escala, né? Obviamente, essas empresas, né, que oferecem serviço na nuvem, elas têm uma escala muito maior do que a sua, né, que é uma empresa só, que é ali um supermercado, que é ali uma padaria. Então essas empresas elas têm um ambiente em larga escala, tá certo? E ele ainda fala assim, e com o uso elástico de recursos. Esse é um ponto que o CESP bate muito, e eu vou te explicar isso aqui agora. Eu não estou preocupado com o tempo desse vídeo, eu só quero que você entenda. Tá? Primeiro, tudo que pode ser executado em um servidor local, um servidor da sua rede, pode ser executado em um servidor da internet. Servidor é servidor e oferece serviço. Agora, qual que é a diferença de um serviço sendo oferecido por um servidor local e um serviço sendo oferecido por um servidor na nuvem? É que, bom, para acessar um serviço da nuvem, você tem que estar conectado à nuvem, ou seja, exige que você tenha uma conexão com a internet, em 100% dos casos. Então, para acessar um serviço da internet, é necessário que você esteja conectado à internet. Fora isso, tudo que pode ser usado na sua rede local, tudo que você oferece na sua rede local, você pode oferecer também por meio de computação em nuvem. Porém, você tem algumas vantagens, né? Muitas questões CESP perguntam quais são essas vantagens. Se você tem um servidor dentro da sua empresa, você precisa ter um espaço físico para alocar esse servidor, você precisa de funcionários para darem a manutenção nesse servidor, você precisa tomar todos os cuidados com medidas como segurança, backup, você precisa se preocupar, inclusive, com a refrigeração do ambiente onde está esse servidor, porque se o servidor trabalha numa temperatura além do que ele suporta, ele fica instável, então ele fica lento, ele trava, ele desliga e tal. Agora, se você contrata uma empresa, né, e essa empresa vamos falar assim, te fornece esse servidor em nuvem, toda a responsabilidade por manter os recursos seguros e funcionando, fazer backup, manter o servidor refrigerado, se alguma peça estragar, eles trocam isso rapidamente, toda essa responsabilidade é da empresa contratada e não da contratante. Então, você está fazendo o quê? Lavando as suas mãos. Tá certo? Então, é assim, essa é a vantagem aí da gente utilizar computação em nuvem. Agora ele fala o uso elástico de recursos. Você sabe o que isso significa? Né? Quando ele fala uso elástico ou elasticidade, é porque é o seguinte, por exemplo, quando você tem um computador aí na sua casa, seu computador ele tem 1 terabyte de capacidade de armazenamento. Se esse 1 terabyte esgotar, o que você tem que fazer? Você tem que comprar outro HD, tá certo? Pegar tudo que está nesse seu HD, passar para esse outro HD, e aí esse outro HD de 1 terabyte que você tinha, você vai usar isso de outra forma, ou vai vender e por aí vai. Mas olha só, para você ver, você já tem que preparar os recursos que você vai usar, porque só o processo de você comprar o HD, ele chegar e você instalar e colocar para funcionar, isso vai demorar aí 2, 3 dias para você fazer isso. Agora em nuvem não, porque em nuvem a gente fala que a computação em nuvem ela trabalha com esse modelo aqui, ó. Pay per usage, ou seja, você paga pelo uso, você paga somente pelo que você usa.
Então, de repente, você começou a usar um serviço agora, você tem poucos dados, então você pode contratar 200 GB. E automaticamente, quando a sua demanda ela for aumentando, o sistema é elástico, ele vai expandindo essa capacidade de armazenamento que você tem. Então ele passa para 300, para 400, para 500, e aí, obviamente, se você está usando mais, você vai pagar mais. Tá certo? Então, essa aqui, essa assertiva, ela tá certa. Tá? Não tem erro nela, ela está bonitinha. Então, permite que servidores isolados sejam também executados na nuvem, na internet, em um ambiente de larga escala e com uso elástico de recursos. Quer dizer o quê? Se você precisar de mais, né, ele vai te fornecer mais, né, sem que tenha que interromper o serviço. Beleza. A próxima. Rede metropolitana, que é a rede MAN, é aquela que abrange uma grande área geográfica. Aqui o negócio já costuma ficar meio complicado, né? Já costuma ficar meio estranho. Mas por quê, Pablo? Eu te explico. Porque quando a gente fala em redes para a prova, a gente considera a rede LAN, tá? O que é uma rede LAN? A rede LAN, gente, é uma rede local. Uma rede local, geralmente, é uma rede que abrange uma área limitada. Por exemplo, uma casa, um prédio, uma sala, até o campus de uma universidade ou um galpão, por exemplo. Mas quando eu falo em rede MAN, ela já é maior do que a LAN, porque MAN é metropolitana. Tá? Então, o que é uma rede metropolitana? Ela abrange uma cidade inteira. Então, por exemplo, você tem uma delegacia de Maceió se comunicando com outra delegacia de Maceió. É uma rede MAN, é uma rede metropolitana. E nós temos a rede WAN. Tá? A rede WAN é a maior delas. A rede WAN, ela é sem, presta atenção, vai anotando, limitações, então sem limitações geográficas. Ou seja, ela é uma rede mundial. Então, eu não sei, mas quando eu ouço falar em abrange uma grande área geográfica, a gente logo tem a sensação de que ele está falando de uma rede, o quê? Bom, a sensação é que ele vai falar de uma rede WAN, mas vamos lá. É aquela que abrange uma grande área geográfica, aqui ó, já era. Com frequência um país ou continente. Já foi errada. Por quê, Pablo? Porque não é país ou continente, ela é uma cidade. A área que ela abrange é a área de uma cidade. Tá certo? Então, tá errada. Próxima. Denomina-se cabo coaxial. Em uma rede de comunicação, o tipo de mídia de comunicação que realiza conexão entre pontos. Até aqui tá beleza. Tá? Por quê, gente? Porque quando a gente tem uma rede, na verdade, esses computadores eles são conectados por alguma mídia, né? Que seja ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né? No caso das conexões sem fio, ou que seja fibra ótica, ou que seja o cabo coaxial, que é aquele cabo comumente usado para transportar os sinais da TV, né? Que é um cabo que tem uma pontinha assim que a gente vai e enrosca, parece uma agulha na ponta. Que ele é um cabo coaxial também. Pode ser um cabo de par trançado, que é aquele cabo que tem um conectorzinho de acrílico, sabe qual que é? Pode ser o cabo UTP, o cabo STP e por aí vai, tá? Então, até aqui tudo bem. O cabo coaxial em uma rede de comunicação, ele pode ser usado para fazer a comunicação entre pontos. Beleza. É imune a ruídos elétricos. Ô, gente, o que é ruído elétrico? Gente, quando a gente fala ruído, tá? Presta atenção. Quando a gente fala em ruído, a gente está falando em interferência. Interferência eletromagnética. Então, quando nós temos equipamentos eletroeletrônicos, esses equipamentos, eles fornecem um campo magnético, tá? E esse campo, ou campo eletromagnético, esse campo, ele gera o que a gente chama de ruído na rede. Ruído é uma interferência, né? Essa interferência, e ela vai causar alguns problemas. Por exemplo, quando se trata de uma rede de computadores, ela causa lentidão e instabilidade.
Quando a gente fala de equipamentos médicos, ele pode causar erros de medição. Quando a gente fala de rádio, ele pode causar chiados, interferências e por aí vai. Ô, gente, no caso do cabo coaxial, ele não é imune a ruídos. Ele não é. Aliás, o meio de transmissão que é imune a ruído seria a fibra ótica. Porque na fibra ótica, os dados trafegam na forma de luz. Então, ela não sofre com ruídos eletromagnéticos. Tá certo? Então, quando ele fala que o cabo coaxial é imune a ruído, ele já peca, e peca muito feio. Tá certo? E é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que os cabos de pares trançados. Aqui também está errado. Por quê? Porque par trançado é mais rápido do que cabo coaxial. Então, quando ele fala em largura de banda, ele está falando de velocidade. Então, o cabo de par trançado, até pela suscetibilidade dele a ruído ser menor, ele acaba sendo mais rápido. Tá? Não é o único motivo, mas é um dos motivos. Então, mais uma errada, a questão 45. Ó, no sítio de buscas, ó, normal, tá? O CESP, quando fala sítio, na verdade, o CESP faz gracinha, tá? CESP é um menino brincalhão. Ele quer falar de site. Uma pesquisa pela expressão cidade de Maceió, entre aspas duplas, tá vendo? E em letras maiúsculas, ou pela expressão cidade de Maceió, em letras minúsculas, retornará ao usuário resultados idênticos, tá certo? Ele não vai fazer distinção, pessoal, entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá certo? Se você coloca entre aspas, ele vai pesquisar por páginas que contenham a expressão cidade de Maceió, exatamente dessa forma, considerando inclusive o de e o acento. Tá? Se ele colocar Maceió cidade, já não serve. Se o site tiver Maceió cidade, já não serve. Tem que ter cidade de Maceió. Por quê? Porque eu delimitei, né? Vamos falar assim, eu aprofundei minha pesquisa usando as aspas duplas. Então essa aqui está certa. Vamos para 47. Em se tratando de sistema operacional Windows 10, os nomes dos arquivos podem ter até 260 caracteres, desde que não incluam símbolos como os seguintes. Bom, gente, é aqui que mora o perigo. Lembra que eu falei que tinha uma questão que gerava uma certa duplicidade de interpretação? Essa questão bom, veja bem, um arquivo no Windows, tá? Um arquivo no Windows. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar minha área de escape aqui. Ele é formado por duas partes separadas por um ponto. Então, ele é formado nome, ponto, extensão. Tá certo? Alguns detalhes você tem que saber. Se eu tenho um caminho aqui, por exemplo, que é o C2 pontos, barra, usuários, barra, Pablo, barra, documentos. Tá vendo que isso aqui é o caminho da minha pasta, né? Barra, prova.pdf, por exemplo. Ah, Pablo, quantos caracteres que tem o nome desse arquivo? Você conta como caracteres, gente, todos esses aqui, ó. Todos esses aqui, inclusive as barras, os pontos, são considerados como caracteres presentes no nome. Tudo bem, então, o nome do arquivo, né, é considerado o nome e o caminho dele. Então é como se isso tudo aqui fosse o nome dele, embora a gente fale só isso aqui. Então o que eu posso te falar é o que a Microsoft divulga. A Microsoft divulga, e há uma grande duplicidade aí, uma grande duplicidade de interpretação e tal, é que nome, ponto, extensão tem que ter, no máximo,
260 caracteres. Tá? Isso já foi 256, como ele está falando aí um dia. Tá? Mas hoje, Microsoft divulga 260 caracteres, então vamos considerar a informação oficial da Microsoft, mesmo que a gente tenha testado isso e tenha conseguido 247, tá, gente? Nós temos um grupo de discussão de professores de informática de todo o Brasil, especificamente para concurso, e nós discutimos lá, né? E até o professor João, que é o nosso mestre da informática, e o cara dá aula de informática desde 1930, ele testou e falou, gente, testei 247, mas, né, como o CESP fala de um jeito, Microsoft fala do outro jeito e tal, vamos considerar o que a Microsoft fala, que é oficial. 260 caracteres. Mais um detalhe aqui. Mais um detalhe, assim, não, que correção top. Essa correção tá legal. Não podemos usar, ou seja, existem caracteres que nós não podemos usar. Quais caracteres que nós não podemos usar? Presta atenção, pessoal. 2 pontos. Não podemos usar. Aspas duplas. Não podemos usar. Asterisco, não podemos usar, e interrogação também não. Não podemos usar. Sinal de menor, nós não podemos usar. Sinal de maior, não podemos usar. Tá certo? Deixa eu ver aqui. E as 3 barras. 1, 2, 3. Também não podemos usar. Tá certo? Então, esses são os caracteres que nós não podemos usar nem no nome e nem na extensão de arquivos e pastas. A questão na verdade, ela já está errada. Já está errada porque ela fala de 256 caracteres e são 260, na verdade, né? Porém, quando você vai pegar aqui a especificação dos caracteres, ó, ele fala interrogação, aspas duplas, as 3 barras aqui, eu coloquei o sinal de menor e maior? Coloquei. O sinal de menor, o sinal de maior e o asterisco. E coloca 2 pontos. Mas ele coloca outras aspas aqui, tá vendo, gente? Aquelas aspas viradinhas, tipo de citação. Essa aqui, gente, essa não. Tá? Essas aspas aqui não tem problema, são caracteres diferentes, né? Vou até te mostrar aqui, ó. Qual que é que ele colocou, vou colocar bem grande aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ele colocou essas aspas assim de citação. Gente, para falar a verdade, essas aspas aqui são diferentes dessas aqui, tá? São coisas diferentes. Essa aqui é diferente dessa aqui, tá? Então, por esse motivo, também estaria errado. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Nossa, mas o CESP é foda, hein? Mas, gente, mas o que eu quero é que vocês entendam que informática para concurso não é nada básico. Você precisa treinar. Se você não treinar, não vai dar pé. Porque você pode usar o Windows desde que você é criança. Mas desse jeito não. Desse jeito, com essas regras, não. Então tem que ser assim, pô. Beleza? Então aqui, essa aqui mais uma vez, errada, a 47. 48. No sistema operacional Windows 10, o nome de um arquivo é criptografado. Opa! O nome de um arquivo criptografado é apresentado no explorador de arquivos na cor verde. Ô, gente, isso aqui, deixa eu te mostrar para você entender, tá? Essa aqui eu vou deixar um asterisco aqui para a gente discutir. Veja bem, se eu pegar um arquivo aqui no Windows, então eu vou pegar um arquivo aqui que está na minha pasta documentos, quer ver? Eu vou pegar esse arquivo aqui, comportamento racional. Vou clicar com o botão direito sobre ele e vou clicar em propriedades. Dentro de propriedades, eu venho em avançadas. E dentro de avançadas, eu vou colocar criptografar o conteúdo para proteger os dados. Ok? Eu vou mandar criptografar. Perceba o seguinte. Ele não me mostra, na verdade... Deixa eu achar o arquivo aqui. Ele não me mostra na cor verde. Ele me mostra o arquivo com um cadeado.
Tá vendo? Então ele não me mostrou o arquivo na cor verde. Pablo, isso já foi assim? Já foi assim. Isso já foi assim, sim, né? Antigamente, ele me mostrava, na verdade, o arquivo sim na cor verde, tá? O arquivo criptografado, ele era mostrado sim na cor verde. Agora, por padrão, não. Para ele mostrar o arquivo na cor verde, eu teria que fazer isso aqui, ó. Opções. Modos de exibição, e aí eu clico aqui, ó, exibir arquivos NTFS criptografados ou compactados em cores. Aí eu dou aqui e dou um OK. Aí você percebe o seguinte, que aquele meu arquivo, ah lá, agora ele ficou na cor verde, mas isso, gente, não é uma configuração padrão. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que modificar a configuração padrão para ele aparecer. Então, é perigoso, tá? Eu posso vir aqui, inclusive, clicar em propriedades, aí eu vou desabilitar a criptografia, se liga, ó. E agora eu vou mandar compactar. Tá vendo? Quando é compactado, ele fica azul e fica com uma setinha indicando que eu comprimi o arquivo. Tá vendo? Tanto que o arquivo está com 14.1 KB aqui agora. Só que, gente, essa não é uma configuração padrão. Isso não é padrão, isso depende de uma configuração. Portanto, eu entraria com recurso nessa questão sim. Tá? Eu falo, não, isso depende de uma configuração, tá certo? Não é o funcionamento padrão dele. Então, por isso, dá-lhe um recurso nessa questão. Tá certo? Aqui, ó. Eu marcaria como errada e falaria que para que isso aconteça, é necessário modificar a configuração. Tá certo? Então, ficar atento nisso aí. Caiu uma vez, agora a gente já sabe que pode cair novamente. Muito tempo que não cai uma questão desse tipo, tá? Então, tá aí. 49. A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas anti-malware. Então, ele está falando de quê? Heurística. Como antivírus, anti-rootkit, anti-spyware, que se baseiam nas estruturas, nas instruções e características, instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo. Sim, né? Porque normalmente, gente, até um tempo atrás, né, os antivírus, vamos falar assim, anti-malware, são ferramentas que detectam softwares maliciosos, vamos dizer assim. Então, essas ferramentas, como que elas, vamos dizer assim, identificavam que um arquivo estava infectado? É porque o vírus, ele deixava uma assinatura dele lá no arquivo. É como se ele carimbasse o arquivo. Aí o antivírus conhecia aquela assinatura, porque ele é atualizado constantemente, aí ele fala, opa, esse código que está no arquivo é o código de um vírus. Está infectado. Aí ele vai, exibe o alerta e faz o que tem que fazer. Porém, hoje em dia, eles não se limitam a essa assinatura. Eles conseguem fazer a análise heurística, que é a análise do comportamento, a análise das estruturas, a análise das características de um arquivo para determinar que algo não está normal. Aí ele exibe o alerta e faz o que tem que fazer. Então hoje eles são mais inteligentes, né? Não é simplesmente, por exemplo, como é que você detecta que uma pessoa está com Covid? Você vai lá e faz o exame, e aí se der na assinatura do Covid no DNA da pessoa lá, quer dizer que ela está com Covid. Tá, essa é uma das maneiras. Porém, você consegue analisar o comportamento da pessoa. Você fala assim, o cara é um atleta, está com dificuldade para respirar, o que é aquilo ali? É uma caminhada simples. Não, o cara é tão ativo, ele está prostrado, está deitado. Ih, olha lá, não está sentindo gosto de nada, não está sentindo cheiro de nada. Esse cara está com Covid. Vocês entenderam como é que é? É pelos sintomas. É pelos sintomas. Lembra disso? Sintomas.
Tá certo? Então, essa aqui tá limpa, tá bonita. Tá bonito, tá bonito. Beleza, então essa aqui tá certa. Vamos fazer a última? A grande diferença entre vírus e worms está na forma como eles se propagam. Os vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma de suas cópias. Bom, gente, essa aqui está errada. Está errada por quê? Pessoal, já é característico essas questões que cobram diferença entre vírus e worm. Na prova da PRF, se eu não me engano, 2018 ou 2019, que sempre tem essa alternância de PF, PRF, colocou de novo isso. Tá? Diferença entre vírus e worm. Pessoal, são diferentes, são maliciosos, são malwares, mas são diferentes. Porém, aquele que infecta outros arquivos do computador é o vírus. O vírus necessita ser executado para entrar em ação. E como que ele se alastra? Ele necessita de um hospedeiro para se propagar. Então é ele que vai infectando outros arquivos do seu computador. O vírus e não o worm. Ok? Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Deixa os comentários aí, o que vocês acharam dessa correção? Vocês gostaram? Vocês gostaram dessa correção? Ó, eu vou disponibilizar esse arquivo PDF para vocês para download dessas questões. Basta que você clique no link que eu coloquei aqui embaixo, aí você vai colocar nome e e-mail e ele vai liberar o download para você. Tudo pela sua aprovação. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.